comportamento, entrevistas, relacionamento. Programa No Divã, com a psicanalista Roseli de Moraes. Olá, amigos da Fatos Online. Estamos mais uma vez no nosso programa No Divã com Roseli de Moraes. E hoje, para falarmos conosco, nós estamos trazendo o Dr. Wagner Aparecido Ambruster. Ele é psicanalista e terapeuta familiar. Tudo bem, Wagner? Seja bem-vindo no nosso programa. É uma alegria muito grande, tudo bem? Fico muito feliz de estar aqui com você e de estar tendo a oportunidade de estar falando com a comunidade, falando com as pessoas, orientando e fazendo um trabalho de divulgação sobre o bem-estar, sobre a saúde e sobre o relacionamento que as pessoas devem ter consigo mesmas. Que bom. Hoje nós vamos falar um pouquinho da depressão e da ansiedade que vem trazendo hoje no Brasil várias pessoas com essa situação, né? Principalmente dentro da família. Wagner, como você vê hoje a ansiedade e a depressão no Brasil? Nós estamos numa realidade que, infelizmente, politicamente está passando por mudanças e uma realidade séria. E que isto afeta de uma forma profunda a convivência, o relacionamento e a vida das pessoas. E muitas pessoas ficam ansiosas, porque a ansiedade é justamente o quê? Uma antecipação do tempo de alguma coisa que vai acontecer. E a ansiedade tem muito a ver com a percepção, com aquilo que as pessoas percebem, com aquilo que as pessoas sentem que pode acontecer. Infelizmente, a ansiedade trabalha na realidade das pessoas de uma forma muito negativa. É uma antecipação negativa daquilo que vai acontecer. E essa antecipação negativa do que vai acontecer faz com que as pessoas, e leva as pessoas a ficarem nervosas, a ficarem exaltadas, a perderem o controle do ritmo do corpo. Então, tem alteração cardíaca, tem alteração respiratória, tem alteração digestiva. Então, a ansiedade, ela é um grande problema hoje na sociedade. Por quê? Porque ela não acontece só a nível psíquico, não é só a nível da mente, mas também a nível do corpo, a nível de manifestações corporais, a nível de sintomatologia. Então nós temos muitas pessoas que vão ao pronto-socorro, que vão aos ambulatórios, mesmo nas casas e nas famílias, reclamando de problemas físicos cuja origem e cujo princípio é, de fato, a ansiedade. É essa antecipação negativa do que vai acontecer. O quadro depressivo no Brasil, ele já é o quê? A evolução, né? A evolução da ansiedade. A pessoa percebe a realidade como ruim, como negativa, como não agradável, como não favorável a ele. E a partir desta percepção que ele tem da realidade, ele passa a trabalhar inconscientemente sintomas no corpo dele. E aí ele vai levando aquela negatividade. Depressão é justamente alguma coisa que nós falamos que a pessoa está para baixo, sempre para baixo. Depressão significa pressão do ser, pressão da interioridade de cada pessoa, pressão interna da pessoa, pressão que não é o exterior que faz, mas é a pessoa mesmo que faz sobre si mesmo. E uma pressão de dizer assim, não vou conseguir, não vou chegar, não é possível, no trabalho onde eu estou hoje exercendo as minhas funções, eu vou ser despedido. Nossa, eu vou viajar, mas será que não vai acontecer algo de ruim na minha viagem? Então a depressão faz com que a pessoa tenha uma percepção da realidade, uma convivência com a realidade muito negativa, muito ruim. E esse quadro depressivo no Brasil hoje, o Brasil, dentro da América Latina, ele é campeão por ter pessoas depressivas, né? Nós temos uma cifra muito alta de pessoas depressivas no Brasil. E temos um problema muito sério que a depressão traz, que é justamente o quê? A busca rápida, imediata, de medicação e de solução mágica. Então, a pessoa fica ansiosa, antecipa o que vai acontecer de forma negativa, traz essa antecipação para dentro de si, transforma essa antecipação negativa em pensamentos, em ideias profundamente negativas, vê a vida como algo que não vai dar certo, que não vai ser bom, que não vai ser de fato algo feliz, e vai criando, né, com essa pressão interna, uma série de sintomas. E esses sintomas eles vão andando pelos órgãos do corpo, né? Então a pessoa vai ter queda de cabelo,
a outra pessoa vai ter manifestação corporal na pele, a outra vai ter manifestação gástrica, tem pessoas que têm diarreia, tem pessoas que têm vômito, tem pessoas que, em função do quadro, desenvolvem sintomas de infecções, né? Infecções urinárias, infecções do intestino. Então, o quadro depressivo, ele é, de fato, algo muito sério a ser conversado, a ser pensado dentro da realidade brasileira. Wagner, você trabalha mais com... o foco é a família. Precisamente. Então, o seu atendimento não é individual, é familiar, é isso? Como que funciona? O meu atendimento, inicialmente, ele é individual. Ok. Tá? Mas, num segundo momento, ele trabalha com a família. E, além da gente estar atendendo a família, ou conjunto, a gente está atendendo a pessoa, mas com foco na família. Qual a diferença do trabalho em relação ao trabalho individual? Muitas vezes a pessoa que nos procura na clínica, ele se coloca como o maior problema do mundo. Eu estou com um problema, o meu problema é sério, o meu comportamento é ruim, estou com uma dificuldade muito grande com a vida. E nós vamos percebendo que muitas vezes aquilo que ele relata para a gente como sintoma, como problema, como dificuldade, na realidade é algo provocado pela convivência familiar. A família, inconscientemente, sem perceber, acabou dando a ele presença, papel de alguém que vai cuidar do lixo emocional. Ou seja, precisamos culpar alguém por alguma coisa ruim que está acontecendo na nossa família. E, de repente, aquele cliente que chega lá, ele é a pessoa que resume tudo isso, que carrega esse fardo familiar. Ele diz, nossa, na minha casa tem muitos problemas, é porque eu sou assim. A minha mãe disse isso, o meu pai disse isso, o meu irmão disse isso, a minha cunhada disse isso. E quando nós vamos analisar, nós percebemos que, na realidade, ele não é aquele problema que ele se autodescreve. A família necessita de alguém para ser responsável por tudo aquilo que acontece. E de uma forma inconsciente e não maléfica, mas inconsciente, a família vai dando responsabilidade e culpa a ele. E ele vai assumindo as culpas. E ele vai assumindo essa esse parte. Cargo familiar. E eu gostei dessa sua fala. Quer dizer, esse vitimismo, isso, precisamente, essa situação, porque ele não deixa de ser vítima de uma situação. Isso. Precisamos de alguém para colocar a culpa. E ele acaba sendo esse alguém que vai carregar a culpa. Ele vai ser essa pessoa que vai carregar aquele saquinho de lixo da cozinha até o portão para jogar fora. Só que não é um lixo físico, é um lixo emocional. E muitas vezes ele pega o saquinho de lixo da família, os problemas do pai, da mãe, do irmão, do cunhado, da sobrinha, e traz para ele como se fosse um problema dele. E carrega esse problema como se fosse um problema dele, quando na realidade não é um problema dele. Tá? Ele pessoalmente, ele tem só um problema, ele tem dificuldade de perceber de forma correta, de forma tranquila, de forma consciente quem é ele. Okay. Quando nós trabalhamos com o seu autoconhecimento, quando nós trabalhamos com os seus limites, quando nós trabalhamos com a conscientização de fato daquilo que é responsabilidade dele, porque tem coisa que ele está atribuindo ou trazendo para ele que não é responsabilidade dele, sim, mas que ele toma como algo dele. Então, este é o grande trabalho, quer dizer, é ver a família como algum lugar agradável, bom, que ajuda e que faz bem para a pessoa, mas também como um lugar onde, se a pessoa não tiver consciência de localização e de autoconhecimento de ser, a pessoa vai ficar doente. Okay. E nós temos muitos casos de ansiedade, muitos casos de angústia, muitos casos de um estresse exagerado, muitos casos de depressão que são gestados dentro desse ambiente familiar onde não há consciência do indivíduo daquilo que está acontecendo e da família também em saber que tudo isso que está acontecendo, né, com ele é responsabilidade da família. Ok. E aí, depois desse atendimento individual, você traz toda a família dentro da clínica? Às vezes nós chamamos o filho, depois chamamos a mãe, depois chamamos o pai e tentamos localizar o pai, a mãe e o filho, cada um no seu lugar.
Né? Ok. Então a gente brinca, né? Fala assim, ado, cada um no seu quadrado. Ou seja, temos que localizar cada um dentro daquele quadro onde ele se relaciona, onde ele interage e dar a ele a responsabilidade que de fato é devida a ele. Entendi. Porque muitas vezes nós temos a pessoa carregando problemas que não é dele. A pessoa chega lá e diz, mas eu estou muito nervoso, eu estou muito chateado. Eu digo, o que está acontecendo com você? Ele diz, meu irmão perdeu o emprego. Eu digo, tudo bem, teu irmão perdeu o emprego. Ele diz, olha, mas o meu cunhado teve um problema com o assalto. O seu cunhado teve um problema com o seu assalto. Está aí com você. O que está acontecendo com você? Sim. Tá? Qual que é o seu problema? Qual que é a sua dificuldade? Como que nós podemos tratar o seu problema? E aí nós percebemos que há uma depressão de transferência. Tá? Eu fico depressivo por problemas que não são meus. Eu fico depressivo, eu fico ansioso, eu fico angustiado. Eu desenvolvo dentro do meu corpo toda uma sintomatologia negativa a partir de problemas alheios e não de problemas pessoais. Na realidade, até quando nós nascemos, quem escolhe o nosso nome são os nossos pais. Precisamente. E nós somos idealizados pelos nossos pais. É como se fosse assim, a mamãe, eu quero que a minha filha seja bailarina, eu não fui eu não fui advogado, eu quero que o meu filho seja advogado. Então, os pais acabam projetando o ideal deles para os filhos. E isso traz dentro até do processo do desenvolvimento daquele indivíduo enquanto criança, e depois na fase adulta, alguns problemas sérios. Por quê? Porque ele acaba somatizando essa vivência e acaba vivendo para o outro. Precisamente. Agora, me fala uma coisa, e quando, por exemplo, existe algum elo, né? Porque aí existem os conflitos. Aí começa a ter alguns conflitos dentro da família. Conflitos entre jovens e pais, eu não sei se isso acontece bastante, deve acontecer, porque eu também atendo e vejo esses conflitos de adolescente com os pais, naquela rebeldia. Eu não quero por exemplo, eu não quero ser advogado. Você quis isso para mim, mas eu não quero. E aí acaba trazendo algumas doenças familiares para os pais. Sim. E para os jovens, né? Como que é trabalhado esse jovem dentro da terapia familiar? Como que você lida com essa situação desse jovem? Porque nós sabemos que a maior parte dos jovens hoje vão para as drogas em consequência de uma depressão, de uma situação de perda dentro da identidade dele como indivíduo, né? Então, como que você trabalhado isso lá, Wagner? Olha, Roseli, uma das coisas muito importantes é justamente nós focarmos a consciência. Quanto mais consciente nós somos daquilo que nós vivemos, daquilo que nos acontece, do ambiente que nós estamos, menos problemas nós temos. E o que a gente percebe é que muitas vezes está cheio de pai, de mãe, eu, você, nós que somos família, queremos o melhor para os nossos, né? Para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos amigos, para a nossa família, nós queremos o melhor. Mas entra justamente nesse problema. O que eu quero como melhor é o que eu quero como melhor. Às vezes aquilo que eu quero como melhor não é o melhor para o outro. Então nós temos uma dificuldade muito grande, né, de ouvir o outro, de perceber o outro, de aceitar o outro, de deixar o outro se manifestar. Porque nós estamos assim no mundo muito correndo, com muita pressa, Sim. no mundo multimídia, Sim. no mundo assim, né, onde, olha, eu já entendi, deixa que depois a gente conversa, depois a gente vê, depois a gente fala isso e nós vamos somando atos, atitudes e comportamentos sem de fato precisar o que a pessoa quer. Sim, né? sim. E eu lembro lá na terapia, sempre quando nós recebemos a família, eu digo, olha, o arco-íris é colorido, né? E é colorido justamente porque são várias cores e ninguém, né, gosta de todas as cores e ninguém gosta de uma só cor, né? Então há uma variedade de cores para que as pessoas possam escolher, né? E esta questão da escolha, ela é uma realidade um pouco difícil na sociedade hoje, porque aparentemente há uma democracia.
Aparentemente há uma liberdade, aparentemente há um consentimento, mas na prática, muitas vezes esse consentimento ele não acontece. Não Essa existe o espaço não acontece. do outro. Não existe o espaço do outro, quer dizer, há uma invasão, uma inversão de valores e, pior que tudo isso, a aceitação e uma percepção errônea do que de fato é. Então a gente tem muito pai e muita mãe cheio de boa intenção, com discurso maravilhoso, lindo, mas que na prática não acontece. E na prática tem dificuldade de ser colocado. Por quê? Porque muitas vezes, justamente no afã de querer fazer bem, de querer ajudar, de querer proporcionar coisas boas, limita a atuação, a percepção e até o desenvolvimento psicológico da pessoa. Sim. Você é filósofo, vamos a Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Precisamente. Vamos falar um pouquinho sobre esse autoconhecimento hoje. É trabalhado a individualidade do outro na terapia. Precisamente. Então, me fala um pouquinho como é trabalhado esse autoconhecimento nós do temos indivíduo. assim, dentro da filosofia, várias correntes e várias reflexões. E eu gosto muito de uma linha de reflexão do Wittgenstein, que o Wittgenstein diz o seguinte: o limite da minha linguagem é o limite do meu mundo. Então, quando eu tenho uma linguagem maior, né, quando eu consigo falar 2 ou 3 línguas, eu consigo perceber o mundo de uma forma diferente do que aquele que fala uma língua só. E quando a gente fala de linguagem, nós não estamos falando só da linguagem escrita, da linguagem falada. Nós estamos falando do simbolismo, da expressão, do afeto, da percepção afetiva, emocional que existe. Então, a gente trabalha com terapia familiar sem estar assim preocupado em precisar isto ou aquilo, mas em entender, em conhecer, em analisar, em aprofundar, em refletir de fato o que a pessoa deseja, o que a pessoa anseia e o que a pessoa quer. E fazer com que, uma vez a pessoa tenha compreendido isso, que ele coloque isso para fora, que ele fale isso para os outros, que ele diga isso para os outros, que ele expresse às outras pessoas o que ele está sentindo, o que está dentro do universo dele, e que ele viva desta forma. Porque muitas vezes ele está fazendo um monte de coisa bonita para todo mundo. E não está vivendo para ele. Ele está vivendo para ele. Está vivendo para o outro. Ele está vivendo para um contexto que está ali e fala assim: nossa, mas o tio é tão bonzinho, mas é depressivo, é nervoso, é estressado, né? E tem hipertensão. Olha, mas essa filha que nós temos, a terceira filha, tão maravilhosa, quietinha. E você vai lá conversar com aquela menina quietinha e ela está uma pilha de nervo. Porque ela está aparentemente quietinha, fazendo tudo o que a realidade, o ambiente ele quer, mas não está fazendo o que ela quer. Sim. E não está fazendo o que ela quer, não é porque a família não deixa, é porque ela não tem consciência do que ela quer. Ela não se conhece no que ela quer. Ela sente que ela está insatisfeita. Sim. E não sabe por quê. Ela diz: mas eu estou sentada aqui, mas não estou bem. Mas eu estou tomando sorvete num lugar gostoso e badalado e não estou me sentindo bem. E por quê? Porque, na realidade, falta um autoconhecimento. Então, o autoconhecimento dentro do processo terapêutico na família é muito importante, porque a gente leva a pessoa a ter um autoconhecimento pessoal, individual, e leva a pessoa a ter um autoconhecimento dentro do contexto familiar. O que eu espero do meu pai, o que eu espero da minha mãe, e o que meu pai, minha mãe e os meus irmãos e minha filha podem me oferecer. Wagner, isso, vamos colocar uma hipótese aqui. Eu vejo muitas das pessoas que não tiveram, enquanto jovens, esse contato com a terapia, do autoconhecimento, da individualidade, e ela acaba, vamos supor, casando. Sim. E ela leva todas essas, vamos dizer, essas ansiedades, as dúvidas, inclusive a própria individualidade, porque ele não se encontrou como indivíduo, né, para o casamento. E ele vai reproduzir toda essa frustração, porque não deixa de ser a frustração, e se torna um ciclo, né, vicioso e, vamos dizer, umas neuroses familiares, né? Então, assim, o que acontece na terapia? Existe aquela pessoa que, por exemplo, tem os conflitos dela com a mãe.
né? Só que hoje a mãe já faleceu, né? E a gente percebe que ela está casada, que ela está passando por mesmas situações que ela passava enquanto adolescente, porque repete-se a situação. Sim. E a pessoa age, por exemplo, ou como a mãe ou como o pai, dentro da família que ele constituiu. E existe toda uma relação de uma mãe já falecida. Como que é trabalhado esse contexto lá na Clínica da Alma, já que nós estamos trabalhando com família, Sim. e esta mãe já não está mais presente? Como é trabalhado, já que você trabalha com terapia familiar e essa família e essa mãe é ausente? É um exemplo que eu estou dando Sim. como curiosidade minha. Isso, então veja, na realidade, né, nós seres humanos temos assim uma busca interna de buscar justificativas para os nossos atos. Ok. Ou nós justificamos no passado, ou nós justificamos por algo que acontece no contexto presente que nós estamos, ou nós justificamos pelo futuro. Então, é comum você encontrar nas pessoas, as pessoas dizem, eu tenho esse comportamento e eu ajo desta forma em função do meu pai, ou da minha mãe, Isso. ou de algo que aconteceu com meu pai e com a minha mãe, e acaba dando um valor exagerado a esta percepção deste momento que ele tem com o pai e com a mãe. Todos nós, seres humanos, somos seres limitados, somos seres falhos. Então, nós não temos um comportamento 24 horas, assim, certíssimo. Nós fazemos muitas coisas boas, mas também cometemos muitos atos que, às vezes, machucam o outro, que, às vezes, chateiam o outro, sem a gente querer estar fazendo isso. Ok. Mas, de uma forma involuntária. E, muitas vezes, o ser humano só pega esta forma involuntária. Então, a mãe comete 10 atos maravilhosos durante a vida dela para com o filho. Mas um dia, uma vez, ela disse, não, isso não pode ser feito. E aí o filho toma a percepção deste não, em detrimento das 9 outras coisas maravilhosas que ela fez, e passa a fazer com que essa única coisa que a mãe disse não, ou que disse não pode ser feito, seja de maior valor do que tudo que ela fez de bom. Um olhar, então, né? dentro da terapia familiar, a gente mostra o seguinte, veja, você tem que ver a pessoa como um todo. Você tem que ver o ser humano como um todo. E se você hoje está penalizando a tua mãe, o teu pai, que já faleceu, que já foi lá para o cemitério, e dando uma culpa para ele, você está valorizando, você está revalidando, né, uma coisa negativa que não precisava ser feita. Porque, veja, hoje você é um homem adulto, uma mulher adulta com 40 anos, e olha como é que é difícil a vida, olha como que é difícil ser mãe, olha como que é difícil ser profissional, olha como que é difícil ser adulto e ser responsável. E se você, com toda a formação que você tem hoje, você tem limitações, imagine a tua mãe lá atrás, né, que veio do sítio, que era uma pessoa humilde, que não passou pela escolarização que você passou, que não tinha acesso à internet, que não tinha acesso aos livros que você tem, que não tem a cultura que você tem. Então, veja, você está dando uma valorização muito grande. De repente, a sua mãe, o seu pai, eles foram boníssimos dentro das condições que ele tinham. Das necessidades tá? dele da e da experiência deles de vida, né? Então, a gente faz justamente uma busca, né? Eu sempre falo, né? É uma retrospectiva psicológica, né? A gente vai lá atrás, vê tudo que aconteceu, ou procura entender qual é o ponto, né? O nó de relações que a pessoa tem que atrapalha ele caminhar. Procura entender isso e, uma vez que compreendeu isso, entendeu isso, tenta transmitir para ele. Fala, olha, a percepção verdadeira do que você deveria sentir é esta. Agora, coloque-se no lugar da sua mãe, coloque-se no lugar do seu pai e veja que seu pai e sua mãe, com a formação que ele teve, ele fez a melhor escolha naquele momento. E você está daqui para lá olhando e culpabilizando. Então, a gente precisa, a importância do trabalho da terapia familiar é a localização da pessoa dentro da sua família e a conscientização da pessoa sobre aquilo que de fato são os seus sentimentos, as suas emoções, e não os sentimentos e as emoções do outro atuando nele. E que é muito importante. Que é muito isso. importante. Que uma vez feito isso, uma vez compreendido isso, né, a pessoa vive melhor, né? Então a gente diz lá assim, quer viver em calma? Cuide da tua alma. Quer viver bem? Tá? Procure compreender bem. Se
Se você cuida da tua alma, você vive em calma. Se você não cuida da tua alma, todas as bugigangas externas que nós vamos comprando, adquirindo, viagem, casa, carro, roupa, aparência, por um período muito pequeno, nos satisfaz. Mas causa mais insatisfação do que satisfação. Por quê? Porque eu vou, adquiro, faço isso e daqui a pouco eu estou sentindo mal de novo. E eu preciso buscar algo novo. Quando na realidade a busca não é externa, a busca é interna. Se eu estou harmônico internamente, o meu intestino vai funcionar bem, o meu estômago vai funcionar bem. Lógico, eu vou morrer, isso é fato, né? Nós somos passageiros, eu vou ter um ciclo de vida, mas eu não vou antecipar. Okay. E não vou trazer a morte para perto de mim então já, e não vou viver mal. Então, compreender a alma é viver em calma. Que maravilha. Há quanto tempo você trabalha e tem a Clínica da Alma em Americana? Nós estamos há mais de 30 anos trabalhando, estou já atendendo a terceira geração, né? Eu já atendi o pai, já atendi o filho e hoje já estou atendendo o neto, né? Ai, então graça. A gente fica muito contente, inclusive por, né, saber que o pai, né, veio, ou trouxe o filho e hoje, né, eu estou atendendo o neto. Quer dizer, então a gente percebe no trabalho, na relação com as pessoas, a importância que foi o atendimento que a gente fez, a confiabilidade, né, do trabalho que a gente fez. E eu digo sempre, né, a gente está aqui há 30 anos trabalhando, eu digo para o meu cliente, ou a gente está enganando muito bem, né, e estamos enganando muito bem, porque faz 30 anos que nós estamos enganando, né, e não é fácil você enganar 30 anos, né, ou nós estamos fazendo um trabalho muito bem feito. E a gente, de fato, está fazendo um trabalho muito bem feito, porque nós estamos há mais de 30 anos, nós temos uma história de trabalho, uma história de atendimento, uma história de caminhada com pessoas, né? E uma coisa muito importante, né, Roseli? A gente precisa falar. Não é porque você é médico, não é porque você é dentista, não é porque você é advogado, não é porque você é deputado, não é porque você é o prefeito, e não é porque você é o vereador, e não é porque você é o pastor da igreja ou padre da igreja que você não tem problema emocional. Com certeza, tá? Somos todos seres humanos. Somos todos seres humanos. Qualquer um de nós que está vivendo nesta vida tem problemas e precisa resolver. E precisa sentar, e precisa conversar, e precisa fazer um trabalho terapêutico, e precisa se harmonizar. Então, quer viver em calma, procure a Clínica da Alma. Quer viver em paz com a sua alma, procure a Clínica da Alma. Nós estamos lá querendo ajudar você a viver melhor, a promover a tua vida, a valorizar você enquanto ser humano, a fazer com que você se torne consciente das suas reais potencialidades e dos seus reais limites. Wagner, passa o seu contato para quem queira procurar a Clínica da Olha, Alma. nós estamos em Americana. As pessoas podem entrar em contato conosco através do telefone 19 99200 4060, através do telefone 19 3478 5164, através do nosso site que é www.clinicadaalma.com.br, através do nosso e-mail que é clinicadaalma@clinicadaalma.com.br. Wagner, foi um prazer ter você conosco. Eu espero várias vezes novamente você aqui no nosso programa. Eu agradeço o carinho, a atenção, a disponibilidade de estarmos aqui e você, Roseli, nós estamos trabalhando nesta sociedade para torná-la melhor. Né? Todos os dias nós acordamos cedo com um propósito, fazer com que as pessoas compreendam-se a si mesmas melhor, vivam melhor e possam semear um mundo melhor. Eu agradeço, muito obrigado. Eu que agradeço a sua presença aqui. E mais uma vez estamos terminando com o nosso programa. Um forte abraço a todos vocês e logo em breve um outro entrevistado no programa No Divã com Roseli de Moraes. Um abraço a todos vocês. Comportamento, entrevistas, relacionamento. Programa No Divã, com a psicanalista Roseli de Moraes.